Então, vamos entender o que é a radiação beta. A radiação beta é um elétron sendo emitido do núcleo de um átomo instável. Tem dois tipos de partículas que são emitidas na radiação beta. Por exemplo, quando um nêutron se transforma em um próton, ele vai emitir uma partícula de elétron. Beleza? Agora, por outro lado, temos o próton. Quando ele se transforma em um nêutron, ele vai emitir a antipartícula do elétron, que é o elétron, só que com a carga invertida, ou seja, com a carga positiva, chamado positron. A radiação beta, ela só vai ser emitida a partir de um núcleo instável. E o que seria esse tal núcleo instável? Bom, o núcleo instável significa que ele tem um número de prótons e nêutrons desbalanceados. Por exemplo, ele pode ter mais prótons do que nêutrons ou mais nêutrons do que prótons. E o que isso significa? Cara, isso significa que ele vai tentar buscar um equilíbrio para que os números de prótons e nêutrons fiquem equivalentes. 50%, 50%, entendeu? Bom, e para ele chegar nesse nível de equilíbrio, ele vai ter que expulsar essa energia, entendeu? Ou transformar, entendeu? Que a gente chama de decaimento. Ele vai liberar essa energia para ficar equilibrado. Então, bora falar um pouco das características aqui da radiação beta. Poder de ionização, cara, é médio por possuir carga elétrica menor, possui menor poder de ionização, saca? E o potencial de dano é médio também, mas pode penetrar 2 centímetros e ionizar moléculas gerando radicais livres, saca? Causando também danos ao DNA e destruindo ligações químicas, sabe? E a velocidade, cara, é bem rápida. Apesar de ter massa, é incrivelmente impressionante. É 95% da velocidade da luz. Poder de penetração é médio. É 50 a 100 vezes mais penetrantes que a alfa. São detidas por uma chapa de chumbo de 2 milímetros. É preciso um chumbo, sabe? Bom, eu queria comentar sobre um elemento químico que a gente poderia dar um exemplo dessa radiação. Por exemplo, o carbono 14. O carbono 14 é um elemento químico da tabela periódica. Ele é usado, para datação de fósseis com base na sua desintegração, saca? Bom, ele tem um número desbalanceado de prótons e nêutrons. Por exemplo, ele é um isótopo, saca? Ou seja, ele tem o mesmo número de prótons em todas as versões dele, porém o número de nêutrons é diferente em diferentes versões dele. Por exemplo, o carbono 14 tem 6 prótons e 8 nêutrons, entendeu? Aí o que ele vai fazer? Ele vai transformar um nêutron em um próton e vai emitir uma partícula beta. Aí sim ele vai conseguir se estabilizar, vamos assim dizer, e vai se transformar em nitrogênio 14. Olha que coisa louca. Aí vai ficar 7 prótons e 7 nêutrons. Aí vai ficar o quê? Um isótopo estável.